vamos falar um pouco sobre o gênero épico. O que é o gênero épico? Ele é um gênero literário considerado como a mais antiga manifestação literária. Vem do grego epikos, que significa poema, recitação, versos. Então, o que é que consiste, né? Ele vai consistir em uma narrativa feita em versos de conteúdo grandioso, ilustre. Ou seja, é que nem num poema, tem versos e estrofes. Também vai ser composto por versos e estrofes, e o conteúdo que eles irão abordar vai sempre ser uma história mística, lendária. Vai ter, assim, acontecimentos históricos. É sempre uma coisa bem grande mesmo. Ele também pode haver a narrativa em prosa, ok, gente? Existem textos, como a Divina Comédia, por exemplo, que tem uma parte em prosa e depois vem a narrativa a partir de versos. O herói, né, que é o nosso personagem principal. O herói, ele vai ter a figura, pode ser a figura de um semideus, dotado de superpoderes, com força física e psíquica elevadas, ok? Ele vai ser poderoso, é aquele, o Tan, né? Normalmente a gente vê muito uma jornada de herói, do crescimento. Uma pessoa que é de um jeito, ela acaba se esforçando para se tornar um herói. Isso você vê, por exemplo, em animes como Naruto ou Boku no Hero. O caso da epopeia, o gênero épico, epopeia é um tipo. A gente vai ter o herói, que ele já nasce poderoso, ele já é incrível. Então, ele não vai ter uma evolução dele. Na verdade, a história vai contar os feitos dele, que vão estar relacionadas à pátria, ok? Então, eles têm essa ideia bem nacionalista, o gênero épico. Quando é escrito na Grécia, por exemplo, eles vão trabalhar com os deuses da mitologia grega, os poderes de Troia, a força, sabe? A inteligência de Atena, é sempre assim. É sempre essa relação entre o poderoso, o que é que tem de melhor, o que é que tem de grande nessa pátria. Outro exemplo, em Os Lusíadas, que é em Portugal. O que é que ele vai trabalhar? O que é que o português tem de bom? Na época, eram as navegações. Então, o que acontece? O nosso herói, ele vai navegar através da África, chegar até as Índias. E lá, ele passa por várias coisas místicas. Aí também vai ter mitologia, coisas lendárias. Então, é sempre uma grandiosidade que vai representar as grandezas da pátria e da humanidade. Então, é o homem, o humano, que vai contra seres místicos e grandiosos. Como é que um humano vai conseguir fazer isso, sabe? Outro exemplo, Dante, em A Divina Comédia, e ele é um homem normal. Estamos aqui na época já da Idade Medieval, ok? E na Idade Medieval tinha uma grande influência da igreja. Então, Dante, ele é o escolhido por sua musa para ir visitar o céu, o inferno e o purgatório. Ele é um homem escolhido porque ele é um homem inteligente, ele é um homem bom, um homem cristão. E é um conteúdo bem grande, tá? Os livros são bem grossos, as histórias são bem longas. Então, devido ao conteúdo grandioso, o poema épico, ele vai ser mais extenso, já que a tamanha história não vai caber em poucos versos. Então, a gente também não precisa ser só poema, como a gente também, eu falei anteriormente, que pode ter textos em prosa, mas nunca vai ser algo assim, não vai ser um poema pequenininho, não vai ser aqueles poemas que a gente lê assim em uma estrofe, não, vai ser um negócio mais longo, né? Ele conta toda uma história. Ele vai contar toda uma história. Então, galera, dando continuidade ao que a Catarina estava falando sobre o gênero épico, agora nós vamos entender um pouquinho sobre o surgimento dele. Ele surgiu ali por volta de 7 a.C., pois é, ele é bem velho mesmo. Eu acho que a única coisa antes do gênero épico era a Rainha Elizabeth. Então, galerinha, nesse início aí, quem vai representar o gênero épico no começo vai ser Homero com a Ilíada e a Odisseia e Virgílio com a Eneida. Eu tenho aqui meu livro de Homero, da Odisseia. Como a Catarina falou, são livros bem extensos mesmo. Esse daqui é bem grandão, ele tem umas
1000 páginas, né? Já na Idade Média, o representante vai ser o nosso querido poeta Dante Alighieri com a Divina Comédia, que Catarina também já mencionou. Eu não vou adentrar sobre essas histórias, porque são histórias muito extensas e esse vídeo ia ter 10 horas de duração, então ninguém quer isso, né? Enfim. E na Idade Moderna nós vamos ter o nosso querido português ali, que esse daí dá pra gente entender sem tradução, apesar de ser uma linguagem muito difícil por ser uma linguagem muito antiga, mas enfim, é isso, né? Os Lusíadas, escrito por nosso querido colega e parceiro português, Luís de Camões. Você pode até se perguntar, mas e o Brasil, tá podre? Tô brincando. Não tem nenhuma obra, assim, brasileira sobre o gênero, que esteja assim, nessa pegada de gênero épico. E sim, pessoal, nós temos aí o Uruguai, do nosso querido José Basílio da Gama, que foi escrito ali nas pegadas de 1700. É uma história bem interessante. Também nós temos o nosso querido Frei José de Santa Rita Durão, pois é, gente, o nome dele é grande, que escreveu o Caramuru. Eu não vou adentrar nessas histórias assim, porque são histórias extensas e aquele negócio que eu disse, né, que ia durar 10 horas de vídeo. Mas é isso, tamo junto. As características do gênero épico. Então, a narrativa, quando é o poema épico, a gente vai ter a narrativa em versos. O que eu falei narrativa, eu gosto de deixar bem claro. A tipologia textual dos textos do gênero épico, narrativa, vai ser a tipologia narrativa. O que é a tipologia narrativa? É aquela tipologia que vai ter tempo, personagem, enredo, é aquela lá que a gente vê de sempre, que vai contar uma história com tempo, personagem, enredo, local, vai ter o desfecho. Então vai ser sempre seguir essa ideia, essa narrativa, ok? Todos os textos do gênero épico. Vai ser um poema longo, ou um texto longo, e o verbo, assim, a utilização verbal, né? E os acontecimentos que fazem parte dos verbos, né? As ações vão ser no passado. Porque vai sempre contar algo que aconteceu no passado. E a gente pode dizer que ele vai se dividir em cantos ou em livros. Um grande exemplo da Divina Comédia que tem os dois, né? A gente tem, primeiro, o Inferno, aí tem canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, canto 5, vai lá pra cima. Purgatório, seria o livro 2, canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, canto 5. O Céu, que é o Paraíso, canto 1, canto 2, canto 3, canto 4, canto 5. Então, vai ser sempre separado assim em cantos, né? O que seriam os capítulos pra gente. Vai ter o narrador em terceira pessoa, vai ser sempre um ser, uma entidade que a gente não conhece, que não necessariamente vai ter um nome, não tem identidade necessariamente, não é obrigatório, o narrador tem identidade. E ele vai contar sobre esse herói. Mas o narrador não vai ser o herói da história, ok? Foco nisso. O narrador pode ser que nem seja o autor. O narrador ele pode ser só uma entidade que está aqui para contar. Não necessariamente é o autor da história, não necessariamente vai ser o herói e nem o personagem. E também, a última característica que eu separei aqui vai ser a presença do fantástico, o maravilhoso. Vai aparecer seres sobrenaturais, mitológicos, lendários, ser deuses, semideuses, vai ter diabo, vai ter o deus, vai ter anjos. Então, a gente vai a partir da mitologia de cada cultura. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre a estruturação do gênero épico. Catarina já falou as características e tudo mais, então nós vamos agora para a estruturação, como é que ele está divididinho. Então, o gênero épico ele é dividido em 5 estruturas fixas, e eu vou usar o meu livro, que é a Odisseia de Homero, para exemplificar cada uma, tá certo? A primeira vai ser a proposição, que é aquele momento de introdução em que o autor vai introduzir o tema e o herói da trama. No caso da Odisseia, o nosso herói vai ser Ulisses, que também pode ser chamado de Odisseu, por isso que é Odisseia, porque ele tem esses dois nomes, sabe? Ulisses e Odisseu. Na Odisseia nós vamos ter a narrativa do percurso que Ulisses ou Odisseu leva para voltar para sua cidade natal, para sua ilha natal, para sua terra natal. Por quê?
porque ele passou 10 anos lutando na Guerra de Troia, então ele teve que ir embora de Ítaca, que era a ilha em que ele vivia com sua esposa. Mas aí ele teve que lutar na guerra, então ele foi embora para ser o herói, o bichão, né? Então ele passou 10 anos longe e depois ele teve que passar mais 17 anos tentando voltar para casa, porque muitos foram os percursos. Em segundo lugar, nós temos a invocação, que é um momento que o autor da obra usa para invocar musas ou deuses para explicar melhor a história, para falar sobre a história e sobre o herói. E também essa musa ou deus vai servir para ajudar o herói em algumas situações. No caso da Odisseia, já no primeiro canto, nós temos um momento em que o autor, ele vai invocar essa musa, que no caso é a deusa Atena, filha de Zeus, e ela vai ajudar bastante o nosso herói durante toda a jornada. Em terceiro lugar, nós temos uma dedicatória, não é obrigatória, às vezes tem, às vezes não tem. Eu não consegui encontrar aqui na Odisseia, então é porque provavelmente não tem, que é um momento em que o autor dedica sua obra a alguém. Em quarto lugar, nós temos a narração, que é aquela parte bem longa que vai falando sobre tudo que o nosso herói vai passar. Eu não vou falar aqui porque ele passa por muita coisa, gente, pra voltar pra Ítaca. De verdade, o homem sofre, viu? Mas ele sempre consegue dar reviravoltas, ele vai parar em ilhas diferentes, ele acaba se encontrando com sereias, enfim, é muita coisa que acontece. O barco dele naufraga várias vezes. Mas ele sempre consegue dar a volta por cima, até porque ele é um herói, ele é considerado um deus, então ele sempre vai vencer esses obstáculos. Em quinto, e para fechar, nós temos o epílogo, que é o final da nossa narrativa, e sempre ela vai trazer um final feliz. Por exemplo, na Odisseia, Odisseu ou Ulisses, ele retorna para sua terra natal, que é Ítaca, e ele se reúne de novo com a sua esposa, Penélope, e com seu filho. Na época que ele deixou a Ítaca, o filho dele tinha 10 meses, ele estava muito novo, então quando ele voltou, o filho dele já estava um rapaz formado, um moço. E agora eles vão poder viver felizes para sempre, porque o papai retornou para casa, entendeu? Basicamente, pessoal, é assim que é estruturado um texto do gênero épico.